No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os prós e contras de fazer doação de bens em vida. Fica comigo até o final desse vídeo para pegar todas as minhas dicas. Eu sou a Débora Gelman, seja bem-vindo ao meu canal. A doação de bens em vida é uma das inúmeras formas de se fazer um planejamento sucessório. Lembrando que planejamento sucessório significa organizar a forma como os seus bens serão destinados e divididos entre os seus herdeiros. Doar significa transferir de forma gratuita. Significa dar sem receber nada em troca. É completamente diferente de vender. E quando você doa algo a alguém, esse bem passa a não fazer mais parte do seu patrimônio. Ele passa a integrar o patrimônio de outra pessoa. É muito comum pais doarem bens aos seus filhos. E quando isso acontece, significa que esse pai está fazendo o seu planejamento sucessório em vida. E é claro que a doação tem as suas vantagens, mas também as suas desvantagens. Há casos em que ela é recomendada e outros casos em que ela não é. Depende da situação econômica e familiar de cada pessoa. Por isso, eu recomendo sempre o auxílio de um advogado e especialista em direito de família e sucessões, adepto da advocacia humanizada, que irá analisar o caso levando sempre em consideração qual o impacto que a doação causará na vida de quem doa e de quem recebe o bem. Vamos lá? Quais são as vantagens da doação? No meu ponto de vista, a principal vantagem é que o bem doado ele não vai precisar passar por um inventário. Porque o donatário, que é aquele que recebe a doação, ele vai receber o bem quando o doador ainda estiver vivo. E a nossa legislação determina que os bens de quem faleceu têm que passar necessariamente por um processo de inventário que é bastante burocrático e muitas vezes demorado. Uma outra vantagem é que o doador vai poder presenciar em vida o seu ente querido usufruindo o bem que recebeu. Vai poder compartilhar desse momento de felicidade. Eu tive um caso muito interessante de uma avó que doou um imóvel para sua neta morar e ajudou na decoração. Enfim, curtiu junto com a sua neta esse momento especial. Uma outra vantagem é que o donatário, como eu disse, que é aquele que recebe o bem, vai pagar o imposto da doação com base na alíquota vigente na época da doação. Cada estado possui uma alíquota. A alíquota é o percentual que o imposto é calculado. Estou traduzindo aqui o juridiquês para o português. Mas com a reforma tributária, o imposto de doação irá aumentar. E caso o bem seja transmitido somente após a morte do doador, a alíquota do imposto será a que estiver vigente no momento do seu falecimento. O doador pode incluir cláusulas para que o bem não seja vendido, doado ou penhorado, o que é uma forma de garantir os seus direitos sobre a propriedade. Por exemplo, pode estabelecer uma cláusula de inalienabilidade, que é evitar que o bem seja vendido. Uma cláusula de incomunicabilidade, que é evitar que o bem integre o patrimônio do cônjuge do donatário. E uma cláusula de impenhorabilidade, que é evitar a penhora desse bem. Eu recomendo que o doador, na maioria das vezes, faça a doação estabelecendo uma cláusula de usufruto.
em que o donatário, que é aquele que vai receber o bem, ele vai ter a propriedade, a gente chama de nua propriedade, mas quem de fato vai usufruir do bem é o doador. Por exemplo, o doador ele transfere o imóvel para o nome do donatário, mas quem continua recebendo os aluguéis é o doador. O donatário só vai ter a propriedade plena do imóvel, só vai poder usufruir completamente do imóvel quando o doador falecer, que a gente chama nesse caso de usufrutuário. O doador ele pode também estabelecer uma cláusula de reversão nessa doação. Se o donatário falecer antes do doador, o bem retorna para o doador e não vai para os herdeiros do donatário. Eu sempre recomendo incluir essa cláusula em todas as doações. Agora eu vou falar sobre as desvantagens da doação. Primeira, a doação em vida não admite arrependimento. Uma vez doado o bem, é muito difícil que você consiga reavê-lo. Será mesmo que você não vai precisar desse bem em outro momento da sua vida? Pense nisso. Outro ponto negativo trata-se da decepção que você pode ter com o beneficiário. Imagina se ele vende o bem doado? Se isso acontecer, você não poderá fazer nada, pois, como eu já disse, não poderá mais ter influência sobre o bem, muito menos reavê-lo após a finalização da doação. Uma outra desvantagem é que é obrigatório o recolhimento de um imposto no momento da doação, que é o chamado Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, o famoso ITCMD. E quem será responsável pelo pagamento desse imposto é o donatário, ou seja, aquele que recebe o bem. E se ele não tiver esse valor disponível para o pagamento? Como você pode ver, a doação em vida pode ter as suas vantagens e as suas desvantagens. Por isso, como eu já disse, analise o seu patrimônio, converse com seus herdeiros, consulte um advogado humanizado, enfim, faça o seu planejamento sucessório de forma consciente. Tenho certeza de que, tomando todos os cuidados devidos, você evitará arrependimentos futuros. Gostou desse vídeo? Dá um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada!